E aí, guys, aqui, vamos para mais um vídeo, continuando a nossa série que iniciou no vídeo anterior sobre ROFs, as Higher Order Functions. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior o projeto que a gente vai fazer aqui, mas vamos dar uma olhadinha de novo para a gente relembrar e já fazer o primeiro exercício que vai ser você criar uma função que conta a quantidade de personagens ou quantidade de itens que você tem num array dentro do nosso projeto. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Beleza, galera, olha só. Lembrando aqui que a gente tem o nosso projetinho. Eu tenho um arquivo chamado database, não, database.js, que eu tenho dois arrays. Então aqui eu tenho um module.exports, isso aqui é importante para a gente, principalmente nesse exercício, em todos os exercícios na verdade, que é, eu estou utilizando um arquivo JavaScript que tem os dados e eles vão exportar esses dados, a gente vai importar esses dados nos outros arquivos, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. E aqui a gente tem dois arrays, então aqui o characters, né, os nossos personagens, inclusive VS Code, se eu colocar o mousezinho assim a gente consegue recolher, bem legal. E eu tenho vários personagens, então aqui cada elemento do nosso array characters é um objeto com várias propriedades. Sempre lembrando que propriedade em um objeto é chave e valor. Aqui a chave é entre aspas, aqui ID, dois pontos, depois vem o valor. O valor pode ser um número, pode ser uma string, pode ser um array, pode ser um outro objeto, pode ser booleano, etc. E aí a gente consegue, portanto, fazer uma base de dados. Então aqui eu tenho o ID, o nome, o gênero, o species ID, né, o ID da espécie, e os poderes aqui que o valor, ó, tá vendo? É um outro array aqui com vários valores. Então eu tenho vários personagens aqui. Se a gente for ver pelo ID, são 17 personagens. E aí tá vendo aqui, ó, que tem esses species ID e o número. Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho também aqui um outro array chamado species. A gente vai fazer em alguns exercícios aí para frente essa relação. Então, exemplo, quando for o species ID igual a 8, então ele vai ter que buscar aqui nesse array, vai lá, ó, qual que é o 8? Ah, é o terráqueo e coisa do tipo. Então a gente consegue pegar a informação de um array para o outro, fazendo um relacionamento aí para complementar. Vai ser bem legal. Isso tudo utilizando Higher Order Functions aqui dentro do nosso JavaScript. Maravilhoso. Tá bom. Dito isso, entendido aqui, é importante fazer isso. Então, para você ter acesso a esse código, aqui na descrição tem um link que você consegue ter acesso a esse repositório no GitHub e fazer o clone desse repositório e aí fazer os seus testes, fazer inclusive esses exercícios aqui também aí no seu computador. Até porque estamos aqui para aprender e não só ficar assistindo. Muito bom. Então aqui, ó, o nosso primeiro exercício é o count characters.js, já existe esse exercício aqui, esse arquivo, que é o seguinte, para a gente já começar entendendo aqui, já começar fazendo uma função e dando os nossos primeiros passos com uma coisa um pouco menos complexa. Ele pede o seguinte, crie uma função que mostre a quantidade de personagens. Então a primeira coisa aqui que é interessante você pensar é a seguinte, bom, como que eu resolvo esse problema aqui? Eu tenho que acessar a minha base de dados aqui, a minha database. Eu tenho que acessar esse array aqui, characters, e fazer uma conta. Então, se eu vou ver aqui, eu tenho vários elementos dentro desse array. Então, como que eu vou contar a quantidade de elementos dentro desse array? E aí, o retorno dessa conta é a resposta do que está sendo pedido aqui. É importante esse processo de você pensar na solução antes de já começar a codar. Porque quando você começa a codar, na verdade, você já está implementando a solução que você criou aí na sua cabeça. Então cria a solução primeiro, depois você sai codando. Beleza? É importante esse processo aqui. Tá bom. Aí, agora começa algumas coisas. Primeira delas é, para que a gente consiga fazer essa coisa aqui funcionar e eu ter acesso a esse banco de dados aqui, que está em um outro arquivo JavaScript, eu preciso importar esses dados de alguma forma. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma const
vou chamar de data, e aí eu poderia chamar do que eu quisesse aqui, eu estou colocando o nome de uma constante, estou colocando data porque eu quis aqui, você pode colocar o nome que você quiser, dependendo aí do seu gosto. E a gente vai utilizar uma função chamada require, abre e fecha parênteses, então eu estou invocando aqui uma função, eu vou abrir e fechar aspas, e aqui eu vou colocar qual que é o nome do meu arquivo. Então, como o meu arquivo database.js está na minha pasta raiz, é só colocar ponto barra, ele já vai trazer aqui todos os arquivos na raiz. Eu vou colocar aqui o database. Desse jeito, eu estou importando a minha base de dados que está aqui, ó, que eu estou exportando, que na verdade é esse objeto aqui que tem esses dois arrays, tanto o characters quanto o outro aqui, o species. Então, eu estou trazendo os dois aqui para mim. O que acontece? Agora eu posso chamar, ó, characters, e aí eu consigo ter acesso a esse array aqui, normalmente, mesmo ele estando em um outro arquivo. O legal é assim, ó, mesmo eu chamei ele aqui, ele já criou aqui para mim automaticamente esse valor aqui específico do characters. Mas como eu coloquei o data, eu não preciso deixar isso aqui, então eu posso apagar esse que foi criado automaticamente e continuar minha vida aqui normalmente. Tá bom, vou salvar aqui, vamos para o nosso exercício que agora a gente consegue fazer de fato. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma função chamada com o mesmo nome aqui do arquivo, ó, count characters, vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar chaves. Como que eu faço para contar quantos elementos eu tenho dentro de um array? Então eu vou colocar aqui um return. Aí como é que eu acesso aquela base? Eu coloco data, ponto, ele já vai me trazer os dois arrays aqui, ó, o array characters, que é o de personagens, e o de species. Ele trouxe a minha base inteira. Vou colocar aqui o characters, e aí desse jeito, aqui, ele me traz tudo. E aí o que eu preciso colocar? Eu preciso colocar o ponto length de tamanho. Desse jeito aqui ele já vai me trazer qual que é o tamanho do meu array. E aí para eu visualizar isso aqui, eu vou chamar um console log aqui, ó. console.log. E aí dentro do meu console eu vou invocar minha função count characters, abre e fecha parênteses, para realmente ela ser invocada e ser executada de fato. Vou salvar aqui e eu vou rodar o meu Code Runner. Se você não tiver o seu Code Runner, é só você vir aqui em extensões e instalar o Code Runner. Essa extensãozinha aqui do VS Code. Eu vou até colocar aqui já o instalar, eu não tinha instalado, então instalei aqui. O que ela vai fazer? Ela vai rodar o seu código JavaScript diretamente aqui do seu VS Code, sem precisar do browser. Então ele vai habilitar esse íconezinho aqui de play. Você vai poder clicar nesse play e aí ele vai executar o código para você aqui embaixo. E olha só, ele trouxe para a gente aqui 17, ou seja, eu consegui de fato ter acesso então a essa base, trazer especificamente o meu array characters de personagens e em cima dele trazer a função length que é de tamanho. E aí executou, beleza, trouxe o tamanho que é igual a 17. Portanto, eu tenho 17 personagens, que é o que a gente pode ver aqui, ó. Todos estão no ID certinho na ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último aqui, que é o elemento 17. Então, dessa forma, a gente concluiu com sucesso esse primeiro exercício. Todos os outros exercícios a gente vai precisar fazer essa mesma coisa aqui. Então, se você precisar criar novos arquivos e sempre tiver um acesso a uma base externa, você precisa fazer dessa forma aqui, ó. Exportar esse arquivo, esses elementos, e importar eles num outro arquivo. Então, dessa forma, fizemos o nosso primeiro exercício aqui, já começando a trabalhar com os nossos dados, nossa base de dados. A gente ainda não utilizou o Higher Order Function, mas esse exercício aqui é só para a gente começar a esquentar os nossos motores. Espero vocês no próximo exercício. Valeu e até a próxima!